Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui em mais um episódio do João Mendes Entrevista. E você sabe, toda semana a gente está aqui com algum convidado, alguma convidada super especial para compartilhar a experiência, trocar, dizer como foi a jornada, dizer o que fez que deu certo, o que fez que de repente para ela deu errado. Lembrando, galera, não tem certo, não tem errado, não tem fórmula mágica, mas o objetivo aqui é te ajudar. Quando a gente pega essas experiências, a gente termina adaptando alguma coisa, isso pode dar muito certo para você. Então hoje está aqui conosco a querida Ana Lúcia. Ela é juíza federal no TRF da Terceira Região. Ela vai compartilhar como foi a trajetória dela e, enfim, a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Ana Lúcia, que também é professora aqui nossa, também é professora no ênfase, já participou com a gente aqui em live antes, né, Ana? Já compartilhou um pouco, mas agora a gente vai fazer um modelo mais de entrevista, de bate-papo. Ana, então, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu quero passar a palavra para você já dar a saudação para a galera. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando vocês estão ouvindo, mas é uma satisfação estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, né? Como o João já disse, não quero impor regra para ninguém, não é esse o objetivo, apenas compartilhar um pouco o que deu certo para mim, o que funcionou e como que foi a minha trajetória aí para, quem sabe, inspirar vocês, motivar quem está um pouco desanimado e espero que a gente tenha um bate-papo bem produtivo. Legal, tenho certeza que vai ser. Então, Ana, vamos lá. Já estou começando a andar 200 por hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de a gente entrar em questão de estudo, propriamente dito, me fala um pouco da tua jornada, né? Você sempre quis ser juíza ou não? Foi algo que aconteceu no meio do caminho? Você queria qualquer concurso ou juíza especificamente? Você fez direito já com essa convicção? Estou fazendo várias perguntas para você entender o contexto da pergunta, Sim, né? sim. Do contexto Uhum. agora. Quando você fez a faculdade, você terminou, até você se tornar juíza, quanto tempo foi isso? Como é que foi esse momento? Você só fez concurso de juiz para magistratura? Ou você fez outros concursos? Você ocupou alguns cargos antes? Enfim, fala um pouco aí dessa tua jornada desde a faculdade até a aprovação. Certo. Sim, eu fiz direito pensando em concurso público e pensando em magistratura. Foi uma coisa que eu entrei já com essa ideia, com esse propósito. Então, tinha lá opções, podia fazer economia, administração, mas eu sempre almejei o cargo público e, em especial, a magistratura. Mas, assim, durante a faculdade, eu não estudei para concurso público, eu fiz faculdade mesmo. Então, ok, algumas matérias eu me identificava mais, outras deixava um pouco de lado. Fiz uma faculdade normal, não fiz uma faculdade direcionada para concurso público. Isso alguns colegas até falam que fizeram, mas não foi o meu caso. E a minha ideia inicial, que depois, enfim, teve os altos e baixos aí, era formar, fazer alguns concursos para completar os 3 anos de atividade jurídica e aí prestar a magistratura, tudo bem. Aí, nesse meio tempo, eu não sabia direito que ramo da justiça eu queria, se era estadual ou federal. Nunca pensei em trabalhista porque nunca tive identificação com a matéria. E eu acabei sendo estagiária na Justiça Federal e realmente eu gostei muito das matérias, porque eu sempre tive interesse por matérias de direito público e na Justiça Federal isso é facilitado, né? Não temos muito contato com direito privado. E eu gostei da estrutura, gostei do clima organizacional das matérias de direito tributário, gostei do fato da Justiça Federal ter lotações, no geral, boas em cidades de médio porte, em capitais. Então, isso tudo gerou uma identificação comigo, com o que eu me identificava, com o que eu pretendia para a minha vida. E muito bem. Então, aí, em me formando, eu decidi que eu queria ser juíza federal. Ok, me formei e naquela prepotência de estudante de universidade, que não era uma aluna ruim, era uma aluna boa, que aí falei, vou prestar alguns concursos aí e ok, vou passar, vai ser tranquilo. E aí comecei a estudar mais ou menos como eu estudava para a faculdade. O que isso quer dizer? Com muita doutrina,
com teses, não era um estudo direcionado competitivo para concurso público. E assim foi, eu me formei em dezembro de 2010, foi mais ou menos 2011, 2012 que eu fiquei estudando dessa maneira com muita doutrina, lia conceitos e via artigo e tese majoritária, minoritária, fiquei um tempo estudando nisso e comecei a prestar algumas provas. Aí, nesse momento, eu ainda não prestava provas de magistratura. Aparecia concursos que até prova aqui em São Paulo, que é onde eu morava, eu prestava. E aí eu vi que eu não passava. Não é que eu não passava por um ponto do corte, eu não passava de longe. Era assim, o corte era 80, eu tirava 40. E eu Uau. falava, nossa, mas que coisa esquisita, né? Não, não era assim, não demorou um pouco para eu processar como que seria o estudo de concurso público. E tá, aí eu ia muito mal nas provas objetivas, eu falava, gente, mas o que está acontecendo? Na faculdade eu não era uma aluna ruim, não, alguma coisa não está dando certo. Tudo bem. Em 2013, acho que foi, eu fiz uma prova para advogado da SP Trans, que é a empresa de ônibus aqui de São Paulo, para advogado tributarista. E eu passei assim, raspando na primeira fase. O corte era, sei lá, 60, eu tirei 61, foi raspando. E na prova escrita, na peça, eu tirei a maior nota. E aí eram 3 vagas, eu fiquei classificada em segundo. Aí eu falei, opa, meu problema maior neste momento está na prova objetiva. Foi o momento assim que eu comecei a compreender que tinha alguma coisa, o que estava fora do lugar. Eu falei, bom, estou estudando errado para a prova objetiva. Eu consigo fazer uma boa produção escrita, eu consigo tirar uma nota boa, alguma coisa eu estou absorvendo de conhecimento, mas eu não estou conseguindo demonstrar isso na hora que eu faço uma prova objetiva, uma múltipla escolha. E aí, né, eu comecei a ajustar o que estava errado. Então, eu vou fazer questões, vou fazer muitas questões objetivas, né? Na época não tinha muitos sites, eu acho que ainda não existia o site de questões objetivas, veio acho que em 2014, e aí eu comprava livros que compilavam um monte de questões. Então, na época a magistratura federal era muito CESP, aí eu comprava 1000 questões do CESP e ficava fazendo. E aí eu comecei a perceber que caía muita letra de lei e muita jurisprudência, que era o que eu não estava estudando, não estava mesmo. Falei, então é isso que eu estou fazendo de muito errado, que está atrapalhando minha preparação. E aí, a partir de 2013, eu comecei a realmente fazer um estudo competitivo para concurso público. Comecei a fazer muitas questões objetivas, comecei a focar estudo em lei seca, que era algo que eu não estava fazendo, e comecei a ver jurisprudência. Então, assim, tudo que eu não estava fazendo nos anos anteriores, eu comecei a fazer em 2013, em 2014 mais ainda. E a partir desse momento eu comecei a ter algumas aprovações, né? Que por um tempo eu fiquei me achando a pessoa mais burra do mundo, porque eu não conseguia, passava muito longe nas provas objetivas. E quando eu comecei a mudar a estratégia, recalcular a rota, eu falei, não, então a coisa está acontecendo, consegui algumas aprovações para analista, para procurador da Câmara Municipal aqui de São Paulo, então isso me motivou e me mostrou que eu era capaz. Quando começou 2014, eu falei, bom, agora sim eu vou dar tudo de mim nesse ano. Já estou formada desde 2010, o tempo está passando, eu comecei a ficar com agonia de não, Você, de não, sim. você chegou a assumir aquele. Eu Naquele não concurso de cheguei a advogado? assumir porque Ah, ele só me chamou depois que eu estava aprovada para a magistratura. Aliás, todos tá. eles. Entendi. Depois, assim, se eu tivesse sido chamada na época, eu teria Teria entrado. Tá. assumido. Sim, eu teria assumido nos 3 concursos que eu passei. Mas é a vida de concurseiro. Você é aprovado e às vezes mesmo estando dentro do número de vagas, nem era cadastro reserva, não chamavam. Foi chamado depois de 4 anos.
Uau. Então, são coisas que acontecem também, né? É difícil. E aí o tempo começa a passar, isso começa a pesar. Você fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir meu cargo público. Será que eu vou ter que fazer outra coisa da minha vida? Será que aquela convicção que eu tinha quando eu entrei na faculdade de Direito, será que eu vou ter que mudar de plano, mudar de rota? Tá tudo bem mudar de rota, mas você começa a se questionar, você começa a questionar a sua capacidade, né? É. E aí, 2013, tudo bem, ok, fiz essas provas. 2014, eu falei, não, agora o negócio vai ficar profissional. Em 2013, foram as primeiras provas de TRF que eu prestei, que foi a primeira e terceira região. Não foi suficiente para passar para a fase das sentenças, mas a nota estava mais próxima do corte. Então, assim, ficou uns 4, 5 pontos abaixo do corte. Então, eu fiquei satisfeita, falei, ok, estou no caminho certo. Se antes eu não chegava nem perto, agora está encostando aí. Ok, em 2014 eu falei, bom, agora é a hora, não dá. Eu preciso, pelo menos, ir para a segunda fase. Não tem jeito, o meu objetivo em 2014 era passar para a segunda fase. E aí eu comecei com uma rotina mais pesada de estudos. Eu comecei a ler Constituição todos os dias, assim, eu dividia lei seca mesmo, eu falava, não, a Constituição vai cair em todas as matérias, vai cair em tributário, vai cair em financeiro, vai cair em econômico, vai cair em ambiental, tudo vai ter artigo da Constituição, então eu preciso decorar o máximo de artigos possíveis, eu grifava, enfim, foi um ritmo mais alucinante de estudo, estava muito regrada, muito organizada, com uma rotina bem estabelecida. Então, assim, era horário para acordar, horário para ir malhar, horário de tal coisa, assistia vídeo aula, depois lia, depois fazia questão. Então, estava uma rotina bem encaixada. Eu falei, é agora, chega, estou cansada de ser concurseira, eu vou sair dessa vida. Tá. Aí, em 2014, abriram 2 concursos de magistratura federal, o TRF da 4ª região e o da 2ª. E aí eu falei, bom, eu tenho condição de pelo menos passar na primeira fase desses 2. Eu sabia, eu estava num nível bom, eu sentia, eu via nas questões que eu fazia, eu sabia que eu estava preparada. E primeiro foi o da 4ª região. Eu fiz a prova objetiva da 4ª região, e aí, quando eu fui conferir o gabarito, foi um balde de água fria, porque eu estava motivada, eu sabia que eu estava bem, e aí eu tirei 40 e poucos e foi o corte de 60. Foi o mínimo. Você precisava fazer o mínimo o mínimo são 60 pontos, né? E não, o corte não foi mais do que isso, foi uma prova muito complicada. 4ª região, para quem não é concurseiro da magistratura federal, não tem o costume, geralmente é uma prova objetiva muito extensa, que cobra muitas alternativas, que cobra aquele 1 e 2 está certa, 3 e 4 estão erradas, enfim, é uma prova muito densa. E É. 2 semanas depois eu até a prova da 2ª região. E isso, assim, me desestabilizou muito. Mas aí eu chorei, chorei. No outro dia eu falei, bom, vamos ver o que eu errei. Não vai dar tempo de fazer muita coisa, mas vamos ver o que eu errei nessa prova, para eu não repetir na prova da 2ª região, que ia ser dali 2 semanas. Aí eu peguei e comecei a refazer a prova em casa, com calma, e eu vi que muitas coisas eu sabia a resposta certa, só que na hora de fazer a prova, pelo cansaço, pela extensão da prova, eu assinalei a alternativa errada. Que depois, quando eu cheguei em casa, eu via que estava errada. Então, assim, eu não via, sei lá, tinha tal coisa, não é isso, aí eu não li o não, erros de distração mesmo, de cansaço. Falei, bom, então eu sabia a resposta certa de muitas dessas questões e eu errei por cansaço, por desatenção, por não ler de maneira apropriada as questões e as respostas. Na 2ª região, vou ter calma para fazer essa prova, muita calma. O conteúdo está ok, eu preciso ter calma e serenidade para fazer a prova. Uhum. E aí eu fui lá para o Rio, e eu fiz a prova, e aí, ok, aí eu consegui passar do corte, assim, por 10 pontos depois do corte, sobrou, assim, Uau. foi com margem. Então, assim, realmente eu consegui ter a frieza de não me deixar abalar pelo resultado ruim da 4ª região. Claro, foi muito sofrido,
mas eu percebi que eu sabia o conteúdo. Eu tive problema na hora de executar a prova. E aí eu consegui ajustar isso para a prova da segunda região, de fazer com calma, de concentração, de reler, de não cair em pegadinha, de ter equilíbrio para resolver a prova, né? E assim foi. Aí depois foi a prova de sentença, treinei muita sentença, era uma coisa assim, a exaustão, principalmente sentença criminal. E aí as fases foram se sucedendo e, ok, consegui aprovação nas sentenças e aí na prova oral também, graças a Deus, consegui muito treino para todas as fases, né? Cada fase tem sua peculiaridade, mas foi muito treino, tanto de sentença como na fase oral. Era banca simulada com colegas, curso, tudo que eu conseguia fazer para treinar, para me expor, para falar, eu fiz, né? E aí na prova, na fase oral, enfim, também tentei manter o equilíbrio emocional, que é muito importante, e uma coisa que foi muito bacana na segunda região foi que o resultado saiu no mesmo dia, então não teve aquela ansiedade pós-prova. E foi isso, eu encerrei minha carreira concurseira com esse concurso, depois vim para a terceira região removida. Então, mas encerrei minha carreira de provas no começo de 2015, com aprovação na Magistratura Federal da segunda região, que é Rio e Espírito Santo. Muito legal. E então, assim, pelo que você está me falando, foi um período de botei 4 anos, 4 a 5 anos aproximadamente. Isso. 2010 você passou no início de 2015. Vamos botar aí 4 anos. Isso, exatamente. Isso. Tá. E aí, nesses 4 anos, então, você chegou a falar, foram 3 aprovações, foi isso? Sim, foram 3 aprovações, mais a da magistratura, isso. Mais a da magistratura. E nenhuma delas você chegou a assumir, né, pelo que você falou, então. Eu não assumi por essa questão que eu falei, porque não me chamavam. O de analista chamou, assim, um mês depois da minha posse como juíza. Olha que legal. E foi uma coisa, assim, que, gente, se tivesse me chamado 6 meses antes, com certeza eu assumiria, não tem nem o que discutir, né? E um mês depois que eu fui convocada, os outros foram um pouco mais para frente, foi acho que 2017 que eu fui chamada e os dois foram mais ou menos ao mesmo tempo. Olha só que interessante. Tá, então os 3 anos de atividade jurídica você resolveu pela advocacia mesmo? Foi pela advocacia. Teve um período que eu fiquei num grupo de estudos, em 2011, eu acho que foi isso. Fiquei num grupo de pesquisa, na verdade, e aí eu fazia algumas atividades de pesquisadora. E nesse meu tempo fiz pós-graduação, enfim, fiz outras atividades, e aí em 2013, 2014 eu foquei mesmo pela advocacia. Tá, entendi. Legal. Tá, então assim, eu fui notando várias coisas aqui, e uma das que eu pude perceber foi o seguinte, acho que tem vários aprendizados, só até aqui já tem vários aprendizados, mas um dos que me marcou foi o fato de que a prova do TRF4 foi num momento e o TRF2 2 semanas depois. No Sim. TRF4 você não foi bem, né? E ficou abalada, chorou, enfim. Mas 2 semanas depois você tive uma outra prova. Então você teve que ter uma capacidade de respirar, superar aquilo, meio que deixar para trás, pegar o que errou e aprender e aí você foi bem, né? Tanto que você sobrou, passou com sobra, né? Na primeira fase do TRF2. Quer dizer, assim, a questão do controle emocional, né? Sim, a gente, assim, saber, assim, se conhecer, entendeu? No ano anterior eu tinha prestado provas de magistratura federal, eu sabia que naquele momento eu não estava preparada para passar na primeira fase. E tudo bem, tanto é que eu fiquei 5 pontos abaixo do corte e tudo bem, eu não fiquei triste, eu fiquei feliz, porque eu sabia que era o momento que eu ainda estava construindo, né? Claro. Agora, na quarta região foi muito dolorido, foi muito sofrido, porque eu estava estudando num ritmo forte, eu sabia que eu estava competitiva, eu sabia que eu tinha condições de passar, e o resultado não veio. Mas ao mesmo tempo eu não podia ficar chorando, não podia, sabe, para mim desistir não era uma opção naquele momento.
porque assim, eu sabia que eu podia, e eu tinha uma prova dali 2 semanas. Uau. Então, assim, meio que pegar os caquinhos e falar, não, tá tudo bem. Eu chorei, teve um momento que você tem que pôr pra fora, tem que, né, ok, todo mundo é Claro, humano, claro. né? Mas assim, você saber que momento que você está, saber fazer a leitura da sua prova, saber onde que você errou, por que que você não teve o resultado, fazer uma autoanálise, né? Sentar e falar, tá, o que não funcionou? Foi isso? Ok. E quando eu vi que não era uma questão de conteúdo, porque resolvendo a prova em casa, eu conseguia ver o que estava certo, o que estava errado, eu vi que era uma questão do meu controle, da minha atenção, do meu zelo na hora de fazer a prova, de não ficar cansada, de fazer alguma pausa, de comer aquele chocolatinho, de ler bem, de grifar quando tem aquelas palavrinhas-chave, sempre, nunca, não, Uhum, de ter aquela malícia de prova objetiva, né? uhum. E aí eu falei, não, tá bom. Quando eu fui para o Rio, eu já estava com essa Já tinha, consciência. já tinha internalizado isso, né? Com essa consciência, falando, não, eu sou capaz, eu consigo, eu sei que e eu estou preparada, eu sei que eu vim numa preparação forte. Então, calma, faça a prova com calma. Faça a prova, leia tudo, né? Não pula a palavra, não, leia tudo. E aí, mas assim, foi um momento muito difícil, né? Porque você não sabe se vai dar certo ou não. Então, realmente foi muito sofrido esse intervalo, assim, foi muito angustiante. Mas tudo bem, sabe? Eu respirei fundo e fui. Era o meu objetivo, era o que eu sempre quis fazer. Eu não tinha outra opção, eu não me via em outra carreira, entendeu? Eu iria assumir os outros concursos que me chamassem, mas o que eu queria mesmo era uma estrutura federal. É Então, engraçado, é interessante você falar isso, porque assim, quando eu vou vendo várias histórias, é meio comum, não é todo mundo, obviamente, mas é meio comum esse momento que você teve, né? Que é alguma frustração grande, né? Em alguma prova, em algum contexto, que você tinha uma expectativa e de repente a expectativa não acontece. E isso gera uma frustração muito grande, e essa frustração gera um certo abalo emocional, mas a pessoa tem que ter capacidade de virar essa página, né? Tem uma colega é, sua, juíza federal, que ela chegou no TRF da terceira região. No caso, ela foi o contrário. Ela fez o TRF3, e aí ela chegou na prova oral, mas ela foi reprovada na prova oral, né? o E que é muito aí, pior. Assim, muito pior. Ela falou que ficou é três muito pior. meses. Ela ficou 3 meses mal. Ela chega a dizer que não foi uma depressão, mas foi ali talvez o iniciozinho de uma depressão. Mas ela falou que depois de 3 meses ela procurou ajuda, levantou e seguiu em frente. E aí, efetivamente, depois passou para o TRF2, tá no TRF2 hoje, né? Então, assim, o primeiro aprendizado aqui para o pessoal que está assistindo a gente é esse, né? Assim, é uma jornada que não é uma jornada é, assim, estável, tudo bonitinho, vai acontecer tudo dentro do planejado 100%, você não vai, não, é uma jornada acidentada, vai ter imprevistos, você vai ter situações que, né, que vão deixar a pessoa um pouco abalada, mas tem que ter essa capacidade de, Sim, calma aí, assim, não é uma respirar coisa. fundo. É. Não é uma coisa linear e a frustração faz parte, sabe? A frustração faz parte da vida, né? Tem momentos, quantas coisas, né, que a gente queria e não dá certo, dá de um Exatamente. jeito não exatamente como a gente planejou, e é normal da vida isso, né? Uhum. E é uma dificuldade que a gente tem de aprender a lidar com a frustração e tirar lições dessas frustrações também. E é normal e faz parte, todo mundo passa por isso. É verdade, é verdade. Mas queria explorar agora o que você já falou e eu achei que é bem legal, né? Você falou que, pelo que eu anotei aqui, basicamente os primeiros 2 anos você fez um estudo muito tradicional, né? Lendo muito a doutrina, né? Indo profundamente nos assuntos doutrinários, vendo corrente minoritária, corrente majoritária, enfim. E, e E você era surpreendido na prova, né? Você chegou a comentar que às vezes ficava com metade da nota para a nota de corte, né? E aí você fez Sim, essa virada, né?
Como é que foi isso, assim? Eu sei que você já falou, mas queria explorar um pouco mais, porque isso eu considero um ponto muito importante para quem está estudando, porque é um erro muito comum, né? A pessoa começar de um jeito, idealizando, né, ou romantizando o estudo, e depois ela ter que lidar com uma mudança na forma de estudar. Sim, acho que é muito comum isso, né? Quando a gente começa a estudar, que acho que é um estudo mais ou menos parecido com o que fazia na faculdade, para prova de faculdade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ou Nada a com ver. mestrado, ou com estudo para concurso, é um estudo focado, concentrado em alguns pontos principais, né? E para qualquer carreira, vai cair lei seca, magistratura federal, MPF, magistratura estadual, em qualquer carreira você vai ter que saber lei seca e jurisprudência. E demorou um pouco para me conscientizar sobre essa necessidade, né? Sim, foi nesse concurso da SP-Trans que eu vi que eu realmente tinha um problema muito forte na prova objetiva e uma facilidade maior na prova discursiva. Uhum. E aí também com os cursos que eu comecei a fazer, eu fiz o ênfase como aluna, né? E aí todos os professores falavam, olha, vamos lá, lei seca aqui, vamos fazer o caderno. E aí eu comecei a seguir essas orientações, né? Não foi uma iluminação divina que caiu sobre mim. Um pouco foi orientação, né? Um pouco foi intuição. E as duas coisas Casadas. conjugadas, aí eu vi o que funcionava e o que não funcionava. E aí, depois que eu comecei a treinar, pegar questão, via que muitas questões se repetiam, que vários artigos eram cobrados, que tinha uma preferência da banca por determinado artigo. Eu já ia lá no meu Vademecum, já fazia uma estrelinha. Olha, isso daqui caiu em tantas provas, já estou vendo que está tendo uma incidência. Então, eu preciso saber o que está falando, eu não posso ir na prova sem saber. E, às vezes são coisas de decorar mesmo. Você tem que entender o contexto, mas às vezes vai querer saber aqueles negócios lá de número de cidadãos, de eleitores, para sei lá o quê. E aí você vai ter que saber, você vai ter que decorar. É. Enfim, não tem como fugir disso, né? E aí, quanto mais cedo você que está me ouvindo se conscientizar disso, melhor vai ser para você. Porque não existe hoje fazer uma prova de concurso público sem estar dominando lei seca e os informativos, assim, isso é o básico do básico do básico. E doutrina com parcimônia, assim, use a doutrina como um apoio para algum ponto que você tenha mais dúvida, mas Uhum. você não precisa se aprofundar, saber doutrina minoritária, saber a corrente do pensador, não, gente, não. Doutrina majoritária é o suficiente para você conseguir compreender aqueles conceitos. Você está Perfeito. ok? Não vai ler doutrina profunda sobre tudo, é impossível, é impossível. São inúmeras matérias, você não vai ser especialista em nenhuma delas, você tem que saber, assim, todas num determinado nível, um nível razoável, mas você não vai precisar fazer tese de mestrado, dissertação de doutorado de cada uma delas. Então, tem que ter essa malandragem de prova. O que vai ser cobrado? Você vai estudar para fazer essa prova. É. Eu me lembro que numa live que a gente fez, você usou a seguinte expressão. E eu uso ela, eu já usava, mas depois que você usou, eu falei, opa, vou usar mais ainda. O feijão com arroz funciona, né? Feijão com arroz funciona. Funciona. É o básico, bem feito, né? Não adianta falar, deixa eu dar uma lidinha aqui na lei. Não, você vai Não. precisar muitas vezes decorar algumas coisas, internalizar, vai ficar automático. Então você tem que É. fazer o feijão com arroz bem feito, né? Não adianta se enganar também, você tapear, falar, eu abri aqui um pouquinho, não. Tem que leva um tempo para internalizar tudo também, né? Claro, O claro. HD que a gente tem não é tão eficiente como a gente gostaria que fosse, né? Mas sim, fazer, ler, reler, repetir, fazer revisão, para realmente isso internalizar. E eu quero chegar nesse ponto, assim, a gente já entendeu assim, um ponto, um erro, digamos assim, né, que é o estudo essencialmente doutrinário, e o acerto que foi fazer essa virada para jurisprudência e lei seca. Bacana. E agora eu quero perguntar, assim, de como na prática foi isso, assim. Você, em algum momento, você citou que você chegou
ter um período muito disciplinado, né? Me fala um pouco, Uhum. assim, de como era essa tua rotina. Não no sentido da tua vida toda, né? Eu tô falando na rotina de estudo, Sim, especificamente. sim. Quantas horas na média você estudava? Como você dividia isso? Eu imagino também que você deve ter mudado ao longo do tempo. Mas, assim, olhando de Sim. hoje para trás, naquele período que você considera que foi o teu melhor período de estudo, onde você teve maior rendimento, maior aproveitamento do estudo, como é que era o teu estudo nesse contexto, nesse cenário? Sim, tá, teve alguns ajustes que eu fiz, por exemplo, eu comecei assistindo videoaula de manhã, mas aí eu via que de manhã era melhor eu ler e assistir videoaula de noite, quando eu estava mais cansada. Para mim funcionava melhor, que aí era um estudo que eu ficava ouvindo, assim, para mim era relaxante assistir aula, e aí eu aproveitava de manhã para fazer mais a parte de leitura mais pesada, né? Ah, Então, assim, a primeira coisa que eu fazia era a Constituição. Eu tinha lá um cronogramazinho de leitura de Constituição, então eu abria e não lembro agora quantos, qual que era a meta diária que eu lia, mas eu estipulava lá, não sei, tantos artigos ou uma hora, eu realmente não lembro. E aí eu ficava martelando os artigos da Constituição, porque eu falava em todas as provas, todas as matérias, vai ter tanto artigos da Constituição para constitucional como para outras disciplinas. Então, é algo que eu preciso saber, entendeu? Então, tem parte tributário, tem parte de administrativo, tem tudo, né? econômico. Nossa Constituição é muito. Então eu falava, não, preciso saber, eu preciso ponto de partida, a Constituição. Então eu ia lá, tinha uma meta de leitura de Constituição por dia, grifava, eu botava lá aquelas palavrinhas-chave, não, nunca, jamais, né? Sempre que tinha numeral, aí eu ressaltava, enfim. Então era uma hora martelando Constituição por dia, mais ou menos. Depois eu dividia o dia basicamente em duas disciplinas. Eu não gostava de misturar muito, mas basicamente duas disciplinas. E não era por tema das disciplinas. Eu pegava, era um cronogramazinho, tipo, segunda-feira vai ser constitucional administrativo, terça vai ser civil, processo civil, quarta vai ser penal, processo penal. Era mais ou menos assim que eu organizava. Não organizava, segunda-feira eu vou estudar controle de constitucionalidade, eu não fazia um planejamento assim extensivo. Eu ia fazendo, ia lendo, ia estudando o que parava, tentava esgotar o tema quando eu estava estudando. Então, hoje eu abria, bom, hoje o que vai ser? Controle de constitucionalidade? Beleza, então procurava esgotar o tema e aí avançava para a segunda disciplina. Não deixava muito rígido o tempo, não era assim, uma hora disso, acabou, larguei pela metade. Então, basicamente, tentava botar duas disciplinas no dia e estudar um temazinho coerente de cada disciplina, de cada uma dessas disciplinas por dia. Um tema ou mais, aí dependia do tempo que do tempo que tinha disponível, aí eu ia para um tema mais extenso ou menos extenso, enfim. Isso fazia sentido na minha cabeça, de alguma Ah, maneira. Não era a pessoa mais organizada do mundo, que fazia edital vertical, não. Procurava deixar coisa simples também, sabe? Não perder muito tempo. Eu me organizava, mas de uma maneira que eu conseguia simplificar a organização e, ao mesmo tempo, que me desse uma certa flexibilidade no caso de algum imprevisto. Aí, ok. E aí, para matérias que eu estava com muita dificuldade, que eu via que me faltava um pouco base, aí eu separava um tempo do dia para dar uma escovada adicional. Por exemplo, direito civil. Tinha muito problema para fazer direito civil, não gostava de direito privado, e aí eu resolvi nessa disciplina específica, comprei aqueles manuais consolidados, e aí eu li de capa a capa. Então, eu separava um tempo para constitucional e um tempo para estudar direito civil de maneira mais focada, porque eu sabia que era algo que eu estava precisando aprofundar, que não estava sendo suficiente assistir videoaula, fazer questão. Então, nessa matéria específica, eu usei a doutrina para me dar uma base melhor.
assim, muito consciente do que eu estava fazendo. Eu preciso aprofundar em civil. Então, foi nessa matéria especificamente. Não foi para todos, mas porque só se no dia tivesse 30 horas para estudar os manuais de capa a capa. Então, foi para uma matéria que eu senti essa necessidade. Então, ok. E aí, eu fazia algumas questões. Aí, já no fim do dia, que eu já estava cansada, eu estava fazendo questões para dar aquele... Sabe, um pouco de leitura, dar aquela descontraída, né? Se é que pode falar que descontrai, mas para ser um estudo um pouco mais ativo. E aí, de noite, eu gostava de assistir videoaula, que eu já estava cansada, tal, então eu punha videoaula, que também me dava uma revisão, uma revisada nos temas, uma abordagem, ver alguém falando. Sempre gostei de ouvir pessoas falando sobre as matérias, isso me ajuda a fixar. E aí, no momento que você já está cansado, não está mais com saco de ficar lendo, de ficar. É um estudo mais passivo, né? Então, ok, você fica vendo, assiste, ok, é o que funcionou melhor para mim. E aí, quando os editais abriram, né, aí já era um esquema bem mais de revisão, de pegar os meus materiais e pegar os cadernos e realmente ver, reler e aprofundar esse estudo na reta final. Não era muita coisa de materiais novos, era pegar o que eu já tinha, né, e revisar a jurisprudência e lei seca, assim, ficar batendo nesses pilares, né, o estudo de reta final. Aí já para a segunda fase oral é um pouco diferente, porque aí você tem que treinar outras habilidades, né, tem que treinar sentença, tem que treinar a fala, ou se posicionar diante do examinador. Então, eu procurava conjugar um pouco o conteúdo com um treino específico para essas fases. Perfeito, perfeito. Começando aqui, só um comentário de trás para frente, pegando o último ponto que você falou. Essa tática de sair o edital, de fazer revisão, ela é uma tática muito preciosa. O pessoal precisa entender isso, porque eu vejo muita gente falando assim, saiu o edital. Aí a pessoa quer, entre o edital e a prova, aprender o que ela não tinha aprendido até então. E assim, é óbvio que a pessoa sempre vai aprender alguma coisa ou outra, mas não é o foco principal agora. O foco principal é aquilo que eu já sei, eu preciso chegar na ponta dos cascos, né? Eu preciso chegar lá tinindo, né? Então, fazer assim, muita revisão. assim, não vou errar o que eu já sei, né? Aí tudo bem, eventualmente você erra, não vai precisar gabaritar a prova. Mas, né, vamos diminuir aí, tudo bem, o edital é imenso. Eu não me dava um desespero assim, nossa, o edital é muito grande, eu não vou conseguir zerar o edital, não vai dar tempo. Aí eu pensava, não, mas espera aí, mas o que eu sei, deixa eu me garantir aqui no que eu já vi. Não vou errar temas que eu já estudei, né? Então, principalmente para essas provas do TRF4, do TRF2, que eu já estava no nível melhor, foi bastante revisão, não fiquei inventando nada de novo. Vi os informativos que saíram nesse meio tempo, Claro. mas só, assim, se acalme, não vai sair. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi o seguinte: você separava 2 disciplinas por dia, botava as disciplinas, mas não fazia um cronograma tão detalhado em termos o tema X ou tema Y. Você só botava as disciplinas e ia estudando, né? E aí você usou essa expressão, né? Uma organização simples e que te desse flexibilidade, ou seja, simples e flexível. Isso é Uma muito coisa que legal. eu pudesse, só te interrompendo, perdão. Claro. Assim, era uma coisa que não me deixasse muito ansiosa também, sabe? De ficar planejando nos mínimos detalhes, sabe? Assim, ok, eu vou estudar isso e isso. E se der alguma confusão no dia que eu não consigo estudar, sei lá, processo penal tão aprofundado, pelo menos vou dar uma estudadinha aqui, vou ler um tema pequenininho, mas não vou ficar muito presa, porque eu acho também detalhamento demais, se alguma coisa sai do planejado, aí te embanana tudo, sabe? Então. Concordo. E eu acho que você foi na jugular aqui do que eu queria pegar esse ponto. Porque eu tenho falado muito isso com o pessoal, né? Eu uso a seguinte expressão, né? A falácia do perfeccionismo. O pessoal vai começar a estudar ou tá estudando, as pessoas acham que elas precisam
ter todos os materiais do mundo, né? Então entra, hoje em dia, nos grupos de WhatsApp, né? Entra em todos os grupos de WhatsApp possível e imaginável. Pega todos os materiais. Tem aqui um resumo, compilação de que um fulano de tal fez do livro de tal, da aula tal, não sei o quê. Manda para mim. Então a pessoa quer acumular todos os materiais do mundo. A pessoa quer ter o cronograma mais detalhado possível do mundo, né? Ela quer ter tudo muito perfeito, só que não existe essa perfeição, né? E isso gera muita ansiedade. Eu vejo as pessoas às vezes mais ansiosas com o como, né, do que propriamente com a realização da coisa, né? E aí o que você falou, e a outra coisa que você falou, então você falou de ansiedade, e a outra coisa que você falou pô, acontece um imprevisto, acontece qualquer coisa, você ficou ali embananado, né? Você ficou ali preso numa coisa que você vai ficar mais angustiado ainda, né? Porque aí você começa a olhar, caramba, eu tô um dia atrasado, não, eu tô 2 dias, não, eu tô uma semana. E aí, o que eu vejo acontecer a pessoa fica ali 1, 2, 3 semanas atrasada, num cronograma muito rígido, aquilo, ao invés de dar uma estabilidade para ela voltar onde ela caiu, parou e continuar, na verdade, dá uma angústia muito maior. E a pessoa termina, às vezes, desistindo, né? Ou seja, é o tiro que literalmente sai pela culatra. Então, ter uma organização simples e flexível, eu acho que é uma tática excelente que você adotou. Assim, aí a pessoa fala, esse cronograma não serve, ou às vezes a rotina da pessoa muda por algum motivo, enfim, assume um emprego novo, teve filho e, sei lá, teve que cuidar de algum familiar que ficou doente, e aí fica preso, não consigo mais fazer esse cronograma. Não, tudo bem, esse momento de vida mudou, mas vamos ver aí, não precisa estudar tantas horas, faz menos, pega isso, você tem que ter uma maleabilidade também, não é? E calma, vai ter dias ruins, sim, vai ter dia que você não vai estar produtivo, que você vai ler e não vai absorver nada. Vai ter dia que você não vai estar bem, que você vai ter que socorrer alguém, que vai ter alguma burocracia para resolver, que vão clonar teu cartão do banco, você vai ficar 3 horas tentando resolver. Sabe? É normal, entendeu? Que você vai bater o carro. O exemplo foi tão específico que tem cara de que aconteceu contigo. Sim. Foi clonaram meu cartão, sabe? Na época não tinha aplicativo, né? Eu tive que ir na agência. E, sabe, você vai perder aí horas para resolver uma coisa simples. E a vida é assim, né? A vida é assim. Outra coisa que você falou muitas coisas legais, assim, eu anotei várias coisas legais. Uma foi esse autoconhecimento em termos até de cansaço físico, né? Disposição e cansaço físico, ou seja, você dedicava, pelo que eu entendi, o período da manhã e início da tarde ali para um estudo mais denso, né? A leitura de lei, o estudo, enfim. Mas no final do dia você ia fazendo questões, que é um estudo ativo, que é muito importante, né? Mas talvez menos pesado do que ficar ali tão concentrado aprendendo uma coisa nova. E aí no final do dia, para você, era assistir uma aula, né? Não quer dizer que é um método que funciona para todo mundo dessa forma. Mas a lógica do método, eu acho que ela funciona para todo mundo. A lógica. E a lógica Sim. A pessoa tem que se conhecer a própria capacidade física e explorar nos momentos do dia os melhores momentos para estudar aquilo que é o mais pesado e os piores momentos do dia para estudar aquilo que é o mais leve, né? É uma boa lógica. Tem gente que é o contrário, tem gente que prefere estudar coisas pesadas de noite porque é um notívago, né? Enfim, a pessoa... Sim, tem gente que é notívaga. Eu tenho amiga que estudava de madrugada, que preferia estudar de madrugada, que não tinha barulho da casa, que ficava tudo silêncio. Ok, se funciona, eu não consigo. Eu não sou notívaga. Chega 10 horas da noite, eu já fui, entendeu? Não funciona, não adianta, entendeu? No meu caso, então acho que a gente tem que se... eu ia falar assim, conhecer. No meu caso, passou de 7 horas. Se eu já estiver fazendo uma coisa de aula, eu procuro fazer atividades que são um pouco mais mecânicas. Por exemplo, preparar um slide. Aí tudo bem, porque é um pouco mais mecânico, preparar um slide, material de aula, enfim. Você tem ali um nível de concentração, mas não é tão pesado quanto, vou preparar uma aula nova, vou preparar um tema... Isso aí, por exemplo, eu faço de manhã. Eu prefiro fazer de manhã também. Nesse caso, eu sou igual a você. Eu também.
Então, Enfim, assim, de manhã eu acordo, a cabeça está fresca, então o é, pior eu prefiro fazer de manhã, que perfeito. A outra coisa que você falou, e aí foi até um ponto que você comentou que você foi a primeira que falou isso, dessa forma. Foi a leitura diária da Constituição. E eu achei perfeito, porque eu falo isso, aí eu vou falar agora como professor de constitucional, né? Eu falo isso pro pessoal, tá gente, olha puxando só. a sardinha. É, a Constituição, você tem uma parte da Constituição que é aquele direito, entre aspas, né? O direito constitucional propriamente dito. Mas você tem aquela parte da Constituição que, na verdade, tá na Constituição, mas é um tema que é mais visto em outro ramo do direito, né? Então, você pegar ali o artigo 37 da Constituição da Administração Pública, é direito administrativo. Você pegar todo o sistema tributário nacional, ordem econômica, ordem social, ordem financeira, aí você tem ambiental ali dentro, você tem econômico, você tem previdenciário, você tem tributário, você tem criança, família, você tem muita coisa ali dentro. Isso cai na prova. E aí é Ai, interessante o que você falou, porque isso pode cair em constitucional ou em outra matéria. Né? Então, às vezes, eu pego uma questão de constitucional que está dentro da parte de constitucional, mas na verdade é algum artigo referente a direito econômico, por exemplo, que aí é a tua matéria, né? Ou que é referente a direito exatamente. ambiental. Ou pode cair dentro de ambiental, né? Diretamente na matéria. Enfim. Então é muito legal essa estratégia de ler a Constituição, porque de todos os códigos barra leis, é uma. Assim, a Constituição é grande para a realidade da Constituição, mas ela não é um código civil, não é um código penal, que é, não é um código de processo que é muito maior. Então a Constituição, apesar de ser grandinha, ela não é tão grande assim e vai te garantir muitos pontos na prova. Muito boa estratégia. Muito legal. Assim, eu acho que é isso que a gente tem que ter, assim, esse olhar meio estrategista na prova, né? E aí eu via que, gente, Constituição, assim, é o basicão, né? Vamos lá no basicão de toda a matéria, vai ter questão da maior parte das matérias vai estar na Constituição, alguma outra questão. Então, vamos garantir o basicão? Vamos garantir, assim, ok, se eu não souber tudo do Código Tributário Nacional, mas pelo menos souber a parte de tributário que está na Constituição, já vai me garantir alguma coisa, né? Então, vamos, vamos se cercando, né? E na hora da prova dissertativa, você já tem uma boa noção do que está na Constituição também, então você consegue fazer pontos com o direito constitucional e com as outras matérias, fazer esses links, né? Então, e Perfeito. na prova oral também, às vezes você não vai saber uma questão da prova oral especificamente do que o examinador falou, mas aí você pode introduzir, falar de como a Constituição trata do tema, né? Então, acaba te socorrendo, é uma boia de salvação, assim, estou me afogando, Perfeito. preciso me agarrar a alguma coisa, então você agarra na Constituição, já é um grande começo, a gente tem sorte nesse aspecto, da nossa Constituição ser extensa Nesse caso, e, e abordar vários temas. é. Ana, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria, assim, muito brevemente, em algum momento você fez um comentário de que o estudo para cada fase é diferente, né? Se você puder, de forma muito objetiva, assim, essencialmente, na essência, o que é, como deve ser o estudo para a segunda fase e para a prova oral, assim, em poucas palavras, de forma objetiva. Uhum. Eu acho que tanto para a segunda fase como para a prova oral é essencial treinar muito. Boa. Então, essa segunda fase tem que escrever muito, 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 muito. No caso da magistratura federal, você vai ter sentença civil e sentença criminal. Então, treinar muitas sentenças, pega provas anteriores, pega aí, tem curso que fazem rodadas de correção, realmente faça, martele muito nisso, saiba fazer dosimetria na sentença criminal, porque você vai ter que fazer isso, Vai ter que né? fazer. Vai ter que fazer isso, e é uma coisa chata de fazer, eu não trabalho com penal, sempre me mantive longe, e é uma dificuldade. Então, assim, quanto mais você treinar, mais vai ficar automático para um dia da prova você conseguir responder no tempo que não é tanto, né? Dentro da prova, as 4 horas passam assim. Então, realmente procurar automatizar essas partes de sentença, fazer o relato fala, trata-se de ação, sabe? Fazer uns textinhos meio padrão, quando você está treinando, que aí você vai poder colocar nas suas sentenças.
E assim, se você não tem uma escrita tão boa, tudo bem, não tem problema, mas procure se aperfeiçoar, sabe? Cuidado com o erro de português, cuidado para formular as frases, seja muito objetivo, direto, não precisa citar ponte de Miranda, sabe? Uma escrita clara, que consiga transmitir o que o examinador quer ler, entendeu? Tem muito esse mito também de que na sentença você tem que demonstrar muita erudição. Não, gente, calma. Escreve bem escrito, mas muito claro. Não precisa usar essas palavras aí Latim. do sabe? Né? Não, Não, é. calma, né? Não precisa usar jargão, escreve bonitinho, não precisa exagerar, né? Limpo, escrita limpa. E se você tem algum problema de redação, realmente vá atrás, porque segunda fase derruba muita gente, né? Então, Deixa eu fazer um comentário aqui, Ana. Eu diria o seguinte, porque eu tô achando perfeito o teu comentário. Você falou assim, se você tiver um problema de redação, vá atrás. Eu vou acrescentar a sua frase dizendo o seguinte, pessoal, é muito provável que você tenha um problema de redação, vá atrás. Tô falando isso porque eu tô sendo, agora eu preciso ser é, o cruelmente honesto com as pessoas. As pessoas não têm a consciência da deficiência e da debilidade que a maioria das pessoas tem na escrita. Seja por deficiência na formação, seja até por uma questão de vida, né? Hoje a gente escreve muito menos do que a gente escrevia no passado e hoje a gente lê muito menos do que a gente lê no passado, né? Tô falando de ler não, é mesmo. verdade, Tô falando de ler ali uma notícia, tô falando de leitura, né? Tradicional. pegar um livro e ler. Hoje eu vou ler um Pegar livro um de livro e ler. literatura, que não tem nada a ver com direito, A gente não faz tanto mais isso hoje em dia. Então, isso vai empobrecendo a nossa escrita. E eu me lembro, Ana, tô falando disso porque tô sendo cruel, assim, brutalmente cruel com as pessoas, porque eu me lembro que quando eu tinha aula no presencial, eu costumava, antes de ser filmada, né, gravada a aula, você tinha mais liberdade para andar. E eu dava aula andando na sala de aula. E eu andava mesmo. Andava, ia no meio das cadeiras, falava, né, enfim. Uhum. E eu me lembro, Ana, que era muito comum. Eu tava falando, e aí eu parava, olhava o que a pessoa estava escrevendo assim. E eu via erros horrorosos, assim, de grafia, de pontuação. Erro de pontuação, então, é assim, é certo, as pessoas vão errar na pontuação, praticamente todas as pessoas erram na pontuação. E um erro de pontuação, ele é um erro que às vezes muda o sentido de uma frase mesmo, né? Pois é. Enfim, Uhum. e, e você vai perder ali, óbvio que vai variar, mas você vai perder ali, por exemplo, 0,05, né? De repente, dois erros, você já perdeu 0,1, né? E aí você vai perdendo ponto, daqui a pouco aqueles poucos pontos que você foi perdendo ali na língua portuguesa é o que poderia ter te feito passar, né? Sim, Então, com desculpa te certeza. interromper aqui, mas eu queria que as Não, pessoas assumissem como pressuposto que elas não são tão boas em língua portuguesa como, de repente, elas pensam que são, mesmo sendo a nossa língua nativa, né? Enfim. uhum. Mas pode continuar. Sim, e mesmo, enfim, sendo formado em direito, que, né, é uma faculdade que, em geral, atrai pessoas que gostam de ler e escrever, mas é verdade, assim, a gente tem que ser muito sincero. Eu acho que realmente, quando a gente vai estudar para concurso público, a gente tem que fazer um balanço do que a gente é bom e do que a gente pode melhorar. E realmente, o português é essencial para a segunda fase. É, é o que mais derruba, né, na magistratura federal. Se você for ver hoje, derruba muita gente a fase de sentença. Então, corre atrás. Treino, aperfeiçoa o português, letra boa, por favor, né? Porque o examinador vai corrigir 300 provas, né? E uma coisa até que eu esqueci de falar, eu comprei caderno de caligrafia para fazer as Olha sentenças que no caderno legal. de caligrafia, porque a minha letra já não estava muito, muito grande coisa, né? E aí eu tinha essa consciência. Então, né, vamos lembrar das aulas lá da Da do titia, primeiro né? ano, da primeira série, da tia, e treinar. Se a sua letra cursiva não for muito boa, faz a letra de forma, tudo bem, mas deixa legível, né? É importante também. Para fazer oral, aí uma coisa muito importante é o domínio psicológico, né? É uma fase, acho que tá todo mundo mais à flor da pele, não é só você, todos estão muito desgastados, já cansados, já fizeram diversas provas,
desestabilizados, aquele sentimento de estar muito perto, mas ao mesmo tempo não está garantido, entendeu? Ainda tenho mais uma etapa a cumprir. E treinar muito. A prova oral não é um bicho de sete cabeças, o examinador não vai te cobrar conceitos, coisas muito profundas, mas é um teste de comportamento, ele quer saber como que você vai se portar numa arguição, porque você vai estar lá numa audiência, o advogado fala alguma coisa, você tem que se posicionar, você tem que dar uma resposta para aquele momento, né? Então, pensa na prova oral como um treino para sua vida prática mesmo, né? Você vai estar numa situação, você vai ser perguntado e você tem que demonstrar autoridade, sem ser soberbo, mas e conhecimento, né? Então, para a prova oral, eu recomendo muito estudar os conceitos básicos das disciplinas. Então, aprenda a definir as coisas. A gente muitas vezes foge das definições. Então, defina o que é posse, defina o que é propriedade. Tem os conceitos memorizados, né? Não vai falar, posse é quando. Não, entendeu? Você tem que elaborar, estar com os conceitos bem elaborados. E conhecimento na prova oral você já tem, você já demonstrou. Agora, na fase oral, é mais saber transmitir as coisas com calma, se posicionar, ser respeitoso com os membros da banca, ter os conceitos muito claros e saber falar esses conceitos de maneira bem, como posso dizer, bem didática, certo? Uhum. Então, para se preparar, faça uma revisão do conteúdo, mas também treine muito. Tem cursos de oratória para ir, né? Tem vários, oferecem. Eu acho importante fazer algum deles. E também treinar com os colegas, porque na fase oral faz com que o pessoal é mais solidário entre si, né? Porque basicamente a concorrência é da gente com a gente mesmo. A não ser que você Uhum. cometa um erro muito grave, pelo menos na realidade da magistratura federal. A não ser que você cometa um erro muito grave, você vai ser reprovado. Então, o pessoal fica muito solidário na fase da prova oral. Então, a gente fazia informalmente, reunia aí 3, 4, e aí um ficava arguindo o outro, e é isso. Então, de maneira bem sintética, na segunda fase, treine muita sentença, muita escrita, a exaustão mesmo. Na fase oral, treine muito falar, e os conceitos, domine bem os conceitos centrais de cada disciplina, isso é muito importante. Perfeito, perfeito, Ana, muito obrigado. Para terminar, eu sempre faço aqui um desafio. O desafio é o seguinte: imagina que o pessoal vai abrir o caderno para estudar ou vai abrir o computador para estudar. A primeira coisa que eles vão ver é uma frase sua. By Ana Lúcia. Nossa! Que frase seria essa? Qual é a frase que se deixaria marcado no caderno, no laptop? Ou seja, onde a pessoa fosse olhar, está vendo uma frase para ajudá-la. A frase, nossa, são tantas Essa, coisas, mas assim, essa é difícil, né? é difícil, assim, eu acho que teria que ser uma coisa, assim, para motivar, para saber que esse momento é ruim, porque estudar para concurso é uma coisa ruim, é uma coisa cansativa, né? Então, assim, saiba que esse momento é pesado, é ruim, é penoso, mas vai ser recompensador. Entendeu? Isso é só uma fase. O esforço de hoje vai te recompensar. Então é isso, assim, é árduo, mas olha só, até na época que eu estava estudando, entre aspas, errado, eu acho que me valeu de alguma coisa, eu acho que isso me deu uma bagagem para a segunda fase, para a fase oral. Nenhum estudo é desperdiçado, sabe? Então, eu acho que é isso. Esse tempo que você está dedicando para o seu estudo não vai ser desperdiçado, isso vai ficar com você, o estudo é o que a gente leva, e isso vai te recompensar em algum momento. Então é isso, Perfeito. esse esforço vai valer a pena. Eu botei aqui, botei essa frase, vai Não ser sei, penoso. Não, mas eu botei aqui, vai ser penoso, mas vai ser recompensador. Acho que é isso. é isso, pronto, resumi. Essa é a essência, muito bom, muito bom.
Querida, anotei bastante coisa aqui, foi muito legal. Assim, gente, eu vou fazer aqui uma síntese muito rápida dos vários pontos que a Ana trouxe para vocês, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma síntese aqui, tá, Ana? Depois, se você quiser acrescentar mais uma coisa, Ok. mas é síntese mesmo, é bem rápido. Primeiro, estudar doutrina só naquilo que é mais deficitário, né? E focar muito em jurisprudência e lei e fazer bastante questões. Primeiro, isso vale para a prova, para todas as fases, né? Pelo que você falou. Então, primeira fase, para a questão objetiva. Segunda fase, ou melhor, fase discursiva e fase oral, muito treinamento na escrita e depois na fala, né? Então, muito foco na legislação e na jurisprudência. Outra sugestão interessante foi: tenha uma organização simples e flexível que permita você não ficar nem ansioso, né, com alguma coisa muito pesada, e também que permita maleabilidade para se adaptar aos imprevistos da vida, né? Outra dica que eu achei interessante é: se conheça, né, conheça o próprio corpo para separar ao longo do dia o estudo de acordo com a sua própria capacidade, né? Você está melhor de manhã ou está pior de manhã, ou tá melhor à noite. Tem gente que acorda mal e dorme bem, né? Ou chega à noite bem. Tem gente que é o contrário, acorda bem e vai dormir já muito cansado. Então, se conheça e adapte o estudo para sua própria realidade física, né? Outra dica foi: leia diariamente a Constituição, porque a Constituição ela é completa, ela é extensa, ela vai, praticamente todas as matérias têm alguma base na Constituição, né? Outra dica foi o domínio psicológico, né? O controle emocional, né? Exatamente para poder passar pelas dificuldades, como uma reprovação, uma frustração, enfim, né? Outra dica: edital aberto é o momento de fazer muita revisão, né? Não é tanto de enfatizar coisas novas, conhecimento novo. Pode até ter alguma coisa ou outra, mas é muita revisão, né? Então, e por fim, vai ser penoso, mas vai ser recompensador, né? Legal. Ana, eu queria mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, ter dedicado aqui essa 1 hora tão preciosa para inspirar e ajudar o pessoal. E quero deixar a saudação final para você direcionar diretamente para para quem está assistindo uma mensagem. Eu que agradeço por estar aqui. Eu sempre gosto muito de falar com os alunos, com os concurseiros, que é uma fase difícil. Eu sei, eu já estive nesse lugar, mas espero ter podido ajudá-los. Lembrando mais uma vez que essas ponderações que eu fiz foi o que funcionou para mim. Para você pode ser algo completamente diferente, mas é o que para mim deu certo, funcionou. E assim, se você está aqui assistindo esse vídeo, já é um grande passo, sabe? Já é um interesse que você está tendo de realmente procurar a sua aprovação, analisar o meu depoimento, dos outros colegas e ver o que se encaixa para você, analisar as experiências que deram certo e ver o que você pode aproveitar disso ou não. E saiba que é uma fase, sim, que vai passar e que o resultado é muito recompensador. Eu sou muito realizada na carreira, assim como vários colegas são, e nós precisamos de gente assim, gente que esteja dedicado, que tenha vocação, e tem vaga, nós estamos esperando por vocês, entendeu? E depende aí de vocês e bons estudos, boa sorte, que a gente puder contribuir, nós estamos aqui para vocês, tá certo? Muito legal. Ana, mais uma vez, obrigado de coração, sempre muito bom, sempre muito, muito prático, muito útil, né? Dicas muito práticas e muito honestas. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de dar um like aqui no canal, de compartilhar esse link com muitas pessoas, porque aí você ajuda a gente também a ganhar relevância aqui no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas. Nosso objetivo aqui é ajudar, né? Então, a gente tem essa série exatamente para isso, para te ajudar, né? Então, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e espalha aí essas boas informações, essas boas dicas, essas boas novas aqui para todo mundo, beleza? Valeu, pessoal, um forte beijo. Ana, mais uma vez, obrigado. Um bom descanso para você. Para quem está assistindo, né, a gente está aqui terminando essa gravação já à noite. Então, quero dar aqui também um bom descanso para Ana e sucesso para todos nós. Valeu, pessoal, abraço. Ana, tchau, tchau, obrigado. Obrigada.